Nesta videoaula, usaremos a extração líquido-líquido com o uso do funil de decantação para separar 3 substâncias orgânicas sólidas e muito pouco solúveis em água, previamente dissolvidas em um solvente orgânico. A diferença de acidez entre as substâncias permitirá a extração e separação seletiva dessas substâncias usando soluções aquosas de diferentes pHs que atuarão como solventes reativos e extratores. Para uma boa eficiência da extração, devemos considerar os valores de pKs das substâncias a serem extraídas e o pH das soluções aquosas que atuarão como solventes reativos. Assim, soluções entre 5 a 10% de HCl ou ácido sulfúrico serão sempre de ácidos fortes. Soluções aquosas de bicarbonato ou carbonato de sódio são moderadamente básicas, enquanto que a solução de hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio são fortemente básicas. A mistura problema conterá um ácido moderado, que é o ácido benzoico, um sólido branco de pKa 4, e um ácido fraco, o beta-naftol, um sólido colorido, impuro, de pKa 10, além de uma substância neutra, o naftaleno, como um sólido branco e de pKa 40. Após a pesagem, os 3 serão solubilizados em éter etílico, um solvente inerte, seja a ácidos, seja a bases. A separação dos 2 constituintes ácidos se faz pelo uso inicial de uma base fraca que reagirá seletivamente com o componente de maior caráter ácido da mistura. Assim, uma solução de bicarbonato de sódio ou mesmo o carbonato de sódio reage somente com o ácido benzoico, o ácido mais forte de pKa 4. O sal, que é o ânion carboxilato, fica na fase aquosa, a mais densa. Separação da fase aquosa e posterior adição de HCl regenera o ácido benzoico, insolúvel em água e que pode ser separado da mistura por filtração. A separação do ácido mais fraco, representado pelo fenol, será por meio da solução de uma base mais forte, a de hidróxido de sódio, já que o fenol não reage com o bicarbonato de sódio. Da mesma forma, a solução aquosa mais densa, contendo a base fraca, o fenolato, é regenerado em meio de ácido clorídrico e separado por filtração. Assim, uma solução de carbonato de sódio ou bicarbonato reage seletivamente com o ácido benzoico, o ácido mais forte. O sal, que é o carboxilato, gerado na reação ácido-base, se solubiliza na fase aquosa, sendo separado das outras substâncias, que permanecem na fase orgânica. Separação da fase aquosa e posterior adição lenta de ácido clorídrico até que o pH fique em torno de 3 e 4, fornece o ácido insolúvel em água, o qual pode ser seja filtrado a vácuo conduzindo aos cristais, seja por extração líquido-líquido com solvente orgânico, caso ele não se precipite. Após a separação do ácido mais forte, o ácido fraco, representado pelo fenol, é extraído da fase orgânica pela solução aquosa de 5% em hidróxido de sódio, a base mais forte. O sal formado, representado pelo fenolato,
se solubiliza na fase aquosa, se separando da substância neutra, naftaleno, que permanece na fase orgânica. Posterior adição de ácido clorídrico concentrado na fase aquosa, regenera o fenol, insolúvel em água e que é separado por filtração a vácuo ou reextraído por um solvente orgânico. O componente neutro, representado pelo naftaleno, retido na fase orgânica, ele pode ser obtido puro por meio da evaporação do solvente em um rota-evaporador. No procedimento, se deve prestar bastante atenção na escolha da base. O uso inicial da solução aquosa a 5-10% de hidróxido de sódio, a base mais forte, conduzirá à formação tanto do carboxilato quanto do fenolato, os quais ficariam na fase aquosa, impedindo a separação desses dois constituintes. Por outro lado, com a escolha correta da base mais fraca, a adição de bicarbonato de sódio conduz à extração apenas do ácido carboxílico, mantendo o ácido mais fraco, representado pelo fenol, na fase orgânica. Conhecidas as etapas individuais, podemos estabelecer um esquema geral de separação das três substâncias em sua forma sólida, além da recuperação do solvente. As soluções aquosas dos ânions regenerarão os ácidos insolúveis por adição de ácido clorídrico e filtração a vácuo, conduzindo aos cristais, seja do composto A, o ácido benzoico, seja pelo composto B, o fenol, enquanto que a fase orgânica úmida no funil de decantação e contendo resíduos das bases é inicialmente lavada com um pequeno volume de água destilada. Em seguida, ela é recolhida em um Erlenmeyer, secada com a adição de um agente secante que remove a umidade contida no solvente orgânico. Filtração simples e evaporação do solvente num rota-evaporador conduz ao composto C, o naftaleno, no balão de destilação. O éter etílico, o solvente, ele pode ser recuperado no frasco coletor do equipamento. Uma primeira observação a ser feita no procedimento é a extração múltipla em funil de decantação, efetuada em 3 etapas para que a eficiência da extração atinja em torno de 90%. Usaremos um volume total de 90 ml de solução aquosa a 5% da base, divididas em 3 porções de 30 ml para cada extração. Ao final, as fases aquosas contendo os ânions serão reunidas, neutralizadas e filtradas a vácuo. Uma segunda observação é o uso adequado da filtração a vácuo, com a fixação do papel de filtro ao funil de Buchner, deixando uma piceta em banho de gelo, filtração com o uso do bastão e prestando atenção para que a válvula da bomba de vácuo esteja aberta antes de ligar a bomba e que também esteja aberta antes de desligá-la. Ao final, removem-se os papéis de filtro com as substâncias e as transfere para vidros de relógio, identificando-as. Uma terceira observação envolve uma possível formação de emulsão durante as extrações ácido-base. A emulsão dificulta a divisão entre as fases orgânica e aquosa. Nesses casos, poderemos adicionar um pequeno volume de solução saturada de cloreto de sódio, visando polarizar
um pouco mais a fração aquosa, que tenderá a se separar da fase orgânica de maneira mais adequada. Lembre-se que a fase orgânica, ela sempre estará úmida e que na etapa final, para se obter o naftaleno puro, essa umidade deverá ser removida do solvente orgânico antes da evaporação do solvente no rota evaporador. A remoção da umidade na fase orgânica é efetuada com a adição de agentes secantes, como o sulfato de sódio ou o sulfato de magnésio anidros. Em contato com a água, eles passam a sua forma hidratada, secando a fase orgânica. Depois de um certo tempo, em torno de 2 a 3 minutos, o agente desidratante é removido por filtração simples com uma mecha de algodão para que se possa reter os cristais de sulfato de sódio hidratado. A fase orgânica estará seca e poderá ser evaporada sem restar umidade alguma junto do naftaleno que fica retido no balão de destilação. Nessa etapa, nós nunca saberemos o quanto de agente secante iremos precisar para secar uma fase orgânica. Assim, nós adicionamos pouco a pouco com o auxílio de uma espátula e avaliamos visualmente o aspecto da solução. Quando o agente secante permanecer solto, como no frasco de origem, poderemos parar de adicioná-lo e efetuar a filtração simples para eliminá-lo. O resíduo sólido no funil poderá ser coletado para tratamento posterior e reutilização.